Bom dia, gente. Meu nome é Milena e eu sou monitora de práticas hospitalares. Vou falar sobre a fluidoterapia. A terapia é um tratamento de suporte em casos de desequilíbrios hídricos e eletrolíticos, usada para aumento da volemia e suplementação de nutrientes. Também é uma via de acesso para a administração de outros fármacos que o paciente vai utilizar durante o tratamento, com o objetivo de restaurar a perfusão e a hidratação. A perfusão são os fluidos que estão dentro do vaso sanguíneo. Então, a intensidade ou a força que esses fluidos eles saem dos vasos para chegar na periferia. E a hidratação são os fluidos que estão extravascular, são as células intersticiais, são os fluidos do interstício. E a diminuição do líquido intravascular faz com que o animal tenha uma diminuição na perfusão, porque esses fluidos não vão estar chegando corretamente nos tecidos. E a diminuição do líquido extravascular acarreta a uma desidratação do animal, mas que, consequentemente, vai ter uma diminuição da perfusão. E para entender um pouco melhor, aqui tem uma ilustração da pressão oncótica e da pressão hidrostática. A pressão oncótica, ela tem o objetivo de manter os constituintes do fluido do sangue dentro dos vasos. Então, ela é exercida pelas proteínas plasmáticas, principalmente pela albumina. E a pressão hidrostática ela é exercida pela água, pelos fluidos, e tem como função encaminhar o fluido do interior do vaso para o interstício. As duas estão presentes em todas as estruturas do organismo. E no exemplo do lado direito, temos o fluxo sanguíneo indo da arteríola até a vênula, e na arteríola podemos observar que a pressão hidrostática ela é muito maior do que a pressão oncótica. E a pressão hidrostática ela tende a tirar o fluido de dentro do vaso. Então, o fluido ele vai para o interstício. Isso também tem a pressão hidrostática muito maior do que a pressão oncótica. Então, o interstício ele puxa totalmente esses fluidos para dentro, para si, para nutrir as células intersticiais e fazer toda essa troca, até que o sangue chegue nas vênulas, onde a pressão oncótica é muito maior do que a pressão hidrostática. Então, como na vênula a pressão oncótica é maior, a vênula ela tem a tendência de puxar os fluidos para dentro de si. Então, assim vai acontecer a nutrição das células intersticiais no interstício para que ela vá para a vênula e nutra todos os outros tecidos. Algumas alterações que podem influenciar nessas pressões são a hipoproteinemia, por exemplo, em animais parasitados, que o parasita ele consome grande parte da albumina do sangue do animal, causando um edema de Barbella ou ascite. E animais com insuficiência hepática, que tem essa deficiência na produção de albumina, tem a pressão oncótica muito reduzida, também causando edema. E alterações metabólicas também influenciam nas pressões, e o cálculo para evitar o excesso de fluido é importantíssimo, porque mesmo em um animal saudável, se tiver uma sobrecarga de volume na fluido, a pressão hidrostática ela vai aumentar muito, e assim o sangue, os fluidos eles vão sair dentro do vaso, podendo causar um edema pulmonar, periférico, cerebral. O pulmão, por ser um órgão muito irrigado, ele tende a causar edema primeiro. Os líquidos para a fluidoterapia, ele vai depender do caso clínico do paciente, então do grau de desidratação, da enfermidade, de quantos dias já fazem que ele está desidratado, ou de quanto de sangue que ele perdeu. Mas a gente tem os cristalóides e os colóides. Os cristalóides, eles são à base de água, com moléculas pequenas e permeáveis aos capilares. Servem para reposição e manutenção do líquido intersticial. E os colóides, eles são à base de água também, com micro e macromoléculas, mas que não atravessam a membrana capilar.
tendo o aumento da pressão oncótica. Serve para reposição de líquido intravascular. E os colóides, eles são divididos em naturais e sintéticos. Os naturais são o sangue total, o plasma fresco ou congelado, a albumina e oxihemoglobina. E os sintéticos, eles são de amido ou dextranos e gelatinas. Os cristalóides, então, são divididos em 3 grupos: os isotônicos, os hipotônicos e os hipertônicos. Os isotônicos, eles possuem uma grande quantidade de sódio, cloro e água. Servem para reposição de eletrócitos e da volemia, usado em caso de desidratação. Alguns exemplos são o Ringer simples, o Ringer com lactato e a solução fisiológica 0,9%. Um cristalóide hipotônico serve em caso de reposição de água livre, que o animal perdeu rapidamente aquela água. Por exemplo, a glicose 5%. Quando é administrado glicose 5%, vai alterar a glicemia, primeiramente, do animal, mas quando essa glicose for absorvida, ela vai virar água, então é uma reposição de água livre. E os cristalóides hipertônicos servem para expandir o volume plasmático, por exemplo, em emergências, no choque. Então, é usado para momentaneamente essa expansão do volume plasmático, mas que quando ele for absorvido, rapidamente tem que ser corrigido outros desequilíbrios com outro cristalóide, por exemplo, isotônico. Não somente administrar caloide hipertônico no animal. Ele tem um efeito momentâneo, um efeito de colóide momentâneo. Ele vai aumentar a pressão oncótica momentaneamente, mas logo que passar, os fluidos eles vão voltar para interstício. Ele é preparado, por exemplo, a solução fisiológica 7,5%. E como os cristalóides isotônicos, a gente tem o Ringer com lactato, que ele é composto com cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, lactato de sódio. É utilizado em perdas de íons e no tratamento de prevenção de acidose metabólica. É semelhante à composição dos líquidos extracelulares, tem um tampão lactato de sódio e não é indicado em pacientes com distúrbios hepáticos. É melhor utilizar o Ringer simples, porque o lactato ele vai precisar do fígado para se biotransformar. Então, em pacientes com distúrbios hepáticos, isso não vai ser possível, ou vai prejudicar um pouco mais o paciente. Cristalóides isotônicos ainda tem a solução fisiológica, ou cloreto de sódio 0,9%. Ele tem a osmolaridade semelhante ao plasma sanguíneo e é administrado em pacientes com alterações metabólicas, como acidose lática, hipercalemia, hiponatremia, hipocloremia ou alcalose metabólica. O Ringer simples é mais utilizado para pacientes que têm alguma disfunção hepática ou renal e possui solução de cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de cálcio. Pode ser utilizado em pacientes hepáticos, com distúrbios hepáticos. Hipertônico é uma solução hipertônica de NaCl. Não é recomendado em caso de desidratação, porque vai desidratar mais ainda o animal, vai aumentar a pressão oncótica momentaneamente, fazendo com que os fluidos eles entrem no vaso e assim vai causar uma piora na desidratação. As formulações elas variam entre 7% a 23%. E ele é mais usado em emergências para expandir o volume plasmático. E, como eu falei, ele tem um comportamento de colóide momentâneo. Geralmente, quando há administração de cristalóide hipertônico, precisa ter um vaso acessado com a cristalóide isotônica
e outro vaso acessado com o cristalóide hipertônico. Então, logo que o hipertônico é administrado e a pressão oncótica do animal sobe, o cristalóide tem que continuar o fluxo, não pode parar o cristalóide isotônico, porque senão vai causar um desequilíbrio muito grande no animal. E o coloide, o natural, como eu falei, pode ser o sangue total, ou plasma, ou concentrado de albumina. Tem um risco de reação transfusional, por a gente ter muita dificuldade em saber o tipo sanguíneo do animal e se ele é compatível ou não com a bolsa de sangue. Também precisa de um doador, então essa disponibilidade de outro cão ir até a clínica e poder doar, estar saudável para doar, também dificulta um pouco. E o custo-benefício, ele sai um pouco mais caro, mas em alguns casos ele é mais eficaz do que o sintético. Por exemplo, numa perda muito grande de sangue, uma hemorragia muito grave. O coloide sintético, por exemplo, não vai conseguir suprir as necessidades do animal. E o sintético, a gente tem a oxipoligelatina, que é feita de medula óssea bovina, e a dextrana. Ela, ao administrar, tem que ter um cuidado, porque o volume é 2 vezes maior do que o administrado. Por exemplo, se eu administro 10 ml de coloide sintético no animal, vai ser a mesma coisa que eu ter administrado 20 ml. Então, tem que cuidar no cálculo e cuidar no tamanho do animal e no volume que você for administrar. Tem um risco de reação anafilática por não serem componentes naturais, por não ser um sangue mesmo que o animal precisa, e pode ser administrado juntamente com o sangue total. Sintéticos, eles têm algumas contraindicações. Por exemplo, em hemorragias graves, cavitárias, e em contusão pulmonar, em disfunção cardíaca e em trauma craniano. Porque como o coloide ele vai aumentar a pressão oncótica do animal, nesses casos, com o aumento da pressão oncótica, vai dificultar o tratamento. Então, é contraindicado. A dose é de 10 a 20 ml por quilo, somente isso, o cálculo, porque ele tem um aumento muito rápido, como eu falei, da pressão oncótica. É um quadro de desidratação, porque quando é feito um protocolo de fluidoterapia, o cálculo da fluido ela vai depender do grau de desidratação do animal. Então, isso tem que ser avaliado com antecedência, com exame físico ou com exames complementares, se for necessário, para avaliação da intensidade de desidratação do animal. Começando em 5%, que é um grau praticamente assintomático, o animal só deixou de tomar um pouco de água adequadamente, e de 5 a 6% é um grau de desidratação leve, de 7 a 9% moderado e de 10 a 12% é uma desidratação severa. Chegando de 13 a 15% está crítico ou muito severa. Geralmente não chega nesse estado com o animal bem, ele está em choque ou em óbito, morto. Vias de administração para fluidoterapia vai depender também do caso clínico do paciente, do grau de desidratação, do desequilíbrio eletrolítico, da duração da enfermidade, dos equipamentos que você tem disponível no momento, de quantos dias já faz que o animal está desidratado, de quanto sangue que ele perdeu. E primeiro e mais fácil é a via oral, usado praticamente em desidratação leve, onde você consegue oferecer ao animal sem tanta dificuldade, ou a água no pote, ou a água na seringa, ou com fluidos ou vitaminas que sejam necessárias. No caso do animal, é uma via fácil, de baixo custo e muito segura. Via retal é utilizada em animais muito jovens.
via subcutânea é utilizada quando tem pequenos volumes de fluido. Cristalóides isotônicos são indicados para essa via. Tem uma absorção lenta e a glicose ela é contraindicada porque ela pode necrosar o tecido do animal. E a via intravenosa, que é a mais comum, eu acho, que é usada a veia cefálica, ou a safena, ou a femoral, ou a jugular, que são as mais fáceis de ter o acesso, de manter o acesso. É usada em perdas agudas de líquido, utilizada também quando o animal está em choque e pode ser administrado todos os tipos de fluido. Na foto da direita é um tigre que está com acesso na veia femoral e ele está na fluido com cristal. Outra via de administração é a via intraperitoneal. Tem que ter muito cuidado com a asepsia, porque tem muito risco de contaminação para dentro do peritônio. É uma via mais rápida do que subcutâneo, mas também não é muito utilizada. A via intraóssea ela é utilizada em animais jovens, ela é rápida como a via intravenosa e alguns locais de que podem ser administrados é a tuberosidade tibial, a fossa trocantérica femoral, o tubérculo maior do húmero e o isquio ou a asa do ilho. Alguns materiais para poder fazer a fluidoterapia é o equipo, que vai ser diferenciado de acordo com a necessidade do paciente, com o tamanho do paciente e com o quanto de fluido que você vai administrar. O equipo macrogota, ele a cada 20 gotas chega a 1 ml no paciente, e o equipo microgota, a cada 60 gotas chega a 1 ml ao paciente. Então, do lado esquerdo tem o microgota, que demora mais, e o macrogota do lado direito. O catéter, para utilizar na fluidoterapia, ela vai depender do teu paciente, mas geralmente o amarelo e o azul são mais utilizados para pequenos animais e o rosa e o verde para grandes animais. Do lado direito é só uma demonstração de um acesso venoso de fluidoterapia em um ganso doméstico. Então ali dá para ver utilizando o catéter, um PRN, que é o adaptador, onde vai a agulha, e a agulha, que estão fixados com um esparadrapo na veia ulnar de um ganso doméstico. Então, um plano de fluidoterapia, ele vai ter a reposição e a manutenção. A reposição, você vai repor aquilo que o animal já perdeu, que ele já desidratou, então vai precisar do peso, do grau de desidratação e em quantas horas vai ser feita essa reposição. Geralmente é feito de 4 a 6 horas, em mais de 4 horas são em pacientes que têm perdas crônicas, como disfunção cardíaca ou pulmonar, pode ser administrado em 6 horas, ou em animais que estão com uma pressão oncótica muito baixa e podem ter edema mais fácil, também a administração pode ser mais lenta. Na manutenção, vai ser necessária uma reavaliação diária do paciente e assim você vai poder escolher o melhor cristalóide de acordo com o caso clínico do animal. E dependendo se ele tiver vômito ou diarreia, isso com certeza vai interferir. Em caso que o animal só tem vômito, vai ser necessário 40 ml por quilo dia de manutenção de fluido, ou se for somente diarreia, vão ser necessários 50 ml por quilo por dia. E em casos que o animal apresenta vômito e diarreia, são necessários 60 ml por quilo dia. Então, para reposição, no cálculo vai precisar do peso vezes a desidratação vezes 10, que vai dar em ml o déficit de hidratação desse animal. E para manutenção, vai depender se o animal é adulto, filhote, neonato ou lactante, que vai variar entre 40 a 150 ml por quilo dia. Aqui é um exemplo de um cálculo de fluidoterapia para um cão adulto
de 10 quilos com 8% de desidratação e apresentando vômito e diarreia, a reposição ela vai ser feita com 800 ml, porque 10, que é o peso do animal, vezes 8% de desidratação, vezes 10, dá o total de 800 ml para ser reposta em 4 a 6 horas. Como não é um animal cardiopata ou que apresenta algum distúrbio, a administração vai ser em 4 horas. Então, 800 ml por 4 vai dar o total de 200 ml por hora. Então, essas 200 ml por hora, se for dividida por 60 minutos, vai dar um total de 3,33 ml por minuto. Fazendo uma regrinha de 3 simples, que a cada 20 gotas do equipo macro gota, isso vai depender também do qual equipo você vai utilizar ou escolher, vai chegar 1 ml para o paciente. Então, 3,33 ml vão ser necessárias quantas gotas? Chegando em 66 gotas por minuto, se você dividir por 4 esse resultado, você vai ter o total de 16 gotas a cada 15 segundos. Para o cálculo da manutenção, a gente viu que nos adultos vai variar de 40 a 60 ml por quilo dia. Eu escolhi 50 ml por quilo dia para colocar no cálculo. Então, 50 ml vezes 10 quilos vai dar um total de 500 ml por dia, então em 24 horas. Porém, em 4 horas já foi utilizado da reposição. Então, vai ser 500 ml em 20 horas. E essas 500 ml dividido por 20 vai resultar em 25 ml por hora, que podemos deixar em 0,41 ml por minuto. E fazendo a regra de 3 para o equipo macro gota, vão ser necessárias 8 gotas por minuto. Então, 2 gotas a cada 15 segundos na manutenção desse paciente. Mas na manutenção é necessário calcular as perdas. Então, como o animal teve vômito e diarreia, é preciso incluir mais 60 ml por quilo por dia. Então, 60 vezes 10, que é o peso do animal, vai ser 600 ml em 24 horas. Mas como foi visto que tinha 500 ml da manutenção, vai resultar em 1 litro e 100 ml. Esse 1 litro e 100 vai ser dividido em 20 horas, como já foi retirado as 4 horas da reposição. Então, vai dar 55 ml por hora que esse animal precisa. Esse 55 ml por hora pode ser reduzido a 0,91 ml por minuto, que com a conta do equipo macro gotas vai precisar de 18 gotas por minuto. Então, dividido por 4, vão ser necessárias 4 gotas a cada 15 segundos. Esse vai ser o total de fluido da manutenção, porque foi contado com vômito com diarreia, mas em casos que o paciente para de vomitar, ou para de ter diarreia, ou para com os dois, aí vai depender do caso clínico. Aí você não precisa contar com as perdas, fica só na manutenção. Mas enquanto tiver vômito ou diarreia, ou vômito e diarreia, é necessário sim calcular as perdas. Aqui tem 2 exercícios para cálculo de fluidoterapia. Então, o primeiro é um cão, uma fêmea, SRD, com 6 anos, que tem 12 quilos, histórico de diarreia 3 dias e com 6% de desidratação. Qual seria o protocolo ideal para a fluidoterapia desse animal? E um cão macho, SRD de 1 ano, com 3 quilos, um histórico de diarreia e vômito há 2 dias e com 9% de desidratação. Qual é o protocolo de fluidoterapia para esse animal? Ali está um lembrete da reposição, da manutenção. E essa é a referência de onde eu peguei essas informações. Gente, me desculpem o áudio, porque eu tive problemas para gravar esse vídeo, então ficou bem falhado em alguns momentos. Mas eu espero que tenha dado para entender, e qualquer dúvida é só me chamar, pode perguntar, ou perguntar para a prof também. E muito obrigada pela atenção.